Olá, seja muito bem-vindo ao NPC 10 minutos. É um vídeo que a gente vai fazer, que a gente faz toda semana. A ideia é que a gente consiga fazer em 10 minutos, o que é um desafio, mas a proposta é essa. Então, cada semana a gente vai trazer um tema diferente e o tema da semana, nessa semana vai ser como ter uma alimentação saudável sem restrição. Então, a ideia hoje aqui é trazer alguns pontos relacionados a alguns mitos que tem quando a gente pensa nessa tal de vida sem dieta, né? Dessa alimentação sem dieta, sem restrição, né? Primeiro ponto que eu acho que eu queria deixar bem claro aqui é que sem restrição não significa loucuras alimentares. Porque o que acontece muitas vezes é que provavelmente você que fez muitas dietas na vida, eu posso estar enganado, mas eu imagino que você tenha dois funcionamentos. Um funcionamento é o funcionamento da dieta, onde você come bonitinha, tudo perfeito, tudo, né? Tudo dentro do combinado ali com o nutricionista. Ou o outro extremo é você comer de qualquer maneira, né? Que é comer em exagero, não prestar atenção em nada, é comer de qualquer forma. Então, é claro que existem, né, mil possibilidades entre essas duas, mas o que eu vejo muito na prática é que as pessoas elas vêm muito com essa demanda, assim, ou elas funcionam de um jeito ou do outro, ou 8 ou 80. E a ideia de viver uma vida ali que a gente chama sem restrição não significa necessariamente que a gente não vai saber falar não, ou que a gente não vai negar. Significa que a gente não vai trabalhar com restrições impostas por outras pessoas. Regras alimentares que outra pessoa forneceu. O trabalho do nutricionista nesse contexto, na nossa visão, tem muito mais a ver como facilitador de processos, como um aconselhamento nutricional, onde a gente vai trabalhando juntos ferramentas para que você consiga melhorar e modificar os seus hábitos alimentares sem necessariamente ser nós os donos da verdade, onde nós falamos e você simplesmente vai e segue, sem ter nenhuma autonomia sobre a sua própria alimentação. Então esse é o primeiro ponto. Essa ideia que se eu não tenho regras externas eu posso e vou comer de tudo, eu não vou falar que ela é falsa, mas ela é, para a maioria das pessoas, quando a permissão é bem trabalhada, ela não é bem assim, tá? Não existe somente esses dois modos de comer, existem vários modos de comer, e o que a gente vai buscar muitas vezes é o próprio equilíbrio entre esses dois modos, nem o 8 nem o 80, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui, que é uma analogia que eu gosto bastante, para poder explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos supor o seguinte, eu vou imaginar aqui que você não tenha tido piscina em casa quando criança, tá? Vamos lá, porque como não estou ao vivo, fica um pouco mais difícil esse exemplo, mas vamos lá. Vamos supor que você não tenha tido piscina em casa quando você era criança. O que acontecia basicamente quando você tinha uma coleguinha, um coleguinha que tinha piscina em casa? Você ficava doido para ele convidar, né, para ela te convidar para ir na casa dela. Quando chegava lá, o que acontecia normalmente? As crianças que não tinham piscina em casa, pulavam na piscina, se esbaldavam, ficavam lá, ia uma delícia e tudo mais. E se você fosse observar o dono da casa, o menino, a menina que mora na casa, que tem piscina em casa, provavelmente ele não era dos mais empolgados. Ele estava ali, né, tranquilo ali na beirada da piscina, às vezes entrava para participar, né, não é aquela coisa desesperada. Então, assim, esse é um exemplo. O que acontece? Essa pessoa que tem a piscina em casa, quando que ela vai entrar? Quando fizer sentido. Faz sentido uma pessoa que tem a piscina em casa entrar na piscina quando está chovendo, está frio, não tá, então não tá, ou então a pessoa precisa trabalhar, precisa estudar? Não faz sentido. A piscina ela vai entrar num contexto. A pessoa vai entrar na piscina quando tiver com as condições ideais para que ela entre. Talvez com pessoas em casa, talvez no calor, enfim. Né, isso daí já vai entrar num outro processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que deu para entender. Quando a gente não tem a piscina em casa, ou seja, quando a gente não se permite comer, a gente tende a viver dessa maneira doido para uma oportunidade. E quando essa oportunidade vem, a gente tende a se esbaldar nela. Né? Então, acho que esse é um ponto. Quando você tem a piscina em casa, e quando você tem a possibilidade de comer o alimento dito proibido pelas dietas, como sim, você pode comer. Né? O que acontece? Ele perde um pouco esse patamar de proibido. E quando ele perde um pouco esse patamar de proibido, ele tende a ficar mais leve. Então a gente tende, o que a gente vê muito no consultório é que as pessoas elas tendem a
regular o consumo, não vou falar de doces aqui, mas não necessariamente somente doces, a pessoa tende a regular o consumo através da permissão e não através da proibição. Olha que loucura, né? Parece contraintuitivo, porque muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, se eu já exagero comendo, ó, se eu já exagero me proibindo, imagina se eu me permitir. E eu entendo que talvez para algumas pessoas tentar fazer isso sozinho vai ser difícil. E não só difícil, talvez vai ser impraticável. Então a ideia aqui não é que você necessariamente saia, agora eu vou me permitir de qualquer maneira. Não, não é isso. É entender que talvez grande parte do problema dessas comidas é que elas estão no patamar de proibido. E a ideia é que você não coma. E aí quando você fica com essa ideia que você não pode comer, existe uma grande chance de você pensar mais nessa comida. Isso é bem básico e bem fácil de perceber. Então, assim, isso a gente chama de supressão de pensamentos. Quando você tenta suprimir pensamentos, esses pensamentos tendem a ficar maiores. Então, quando você desce o doce do patamar de proibido para outros patamares de tanto olhar para o doce, assim como você olha para um frango, assim como você olha para uma banana, assim como você olha para um arroz, não que eles tenham as mesmas funções nutricionais, porque eles não têm, mas quando você olha com o mesmo julgamento moral, talvez ele fique mais leve. E aí você vai consumir esse alimento de uma forma que faça mais sentido, assim como uma pessoa que entra na piscina quando tá calor, quando tá com os amigos, e não todo dia, toda hora, entende? Então o contexto vai ser muito importante. É claro que se você tá tentando fazer isso e não tá conseguindo fazer sozinho, talvez você vai precisar de ajuda, tá? Então assim, mas o ponto isso não, porque o problema que eu escuto muito, que eu vejo que as pessoas não entendem, e outros profissionais mesmo, a pessoa acha que se a pessoa liberar, ela vai comer porque ela não tem autocontrole, ela não vai conseguir, porque são comidas que são muito palatáveis, isso vai ter um efeito no cérebro do sistema de recompensa que vai ser avassalador. Isso também é verdade, isso não deixa de ser verdade. O ponto se eu tenho permissão, eu consigo ter mais consciência e mais facilidade para tomar uma decisão. Porque vai ter menos valor moral, menos julgamento moral associado nas decisões alimentares. E isso faz muita diferença, tá? Então, assim, se hoje você está tentando se permitir e você ainda assim exagera, talvez você precisa trabalhar melhor essa permissão. Precisa talvez de ajuda. Né? Então, assim, eu já vi vários casos de pessoas que às vezes leram um livro, falava sobre permissão, a pessoa começou a comer, já que eu posso, eu vou comer de qualquer maneira. E não, na verdade não tem nada a ver com permissividade. Né? Eu costumo falar que permissão é responsabilidade, é liberdade com responsabilidade. Permissividade é liberdade sem responsabilidade. Então, é importante entender que você já tem a permissão para comer, esse é o ponto. Nós, profissionais nutricionistas, a gente às vezes se coloca numa situação muito de eu falo, você pode, você não pode, como se eu fosse uma espécie de um Deus onipresente na sua vida. E eu não sou, e eu nem pretendo ser, nem se eu quisesse. Então, assim, e qual que é o ponto disso? Se você já tem a permissão, significa que você talvez só precise melhorar o consumo. Porque eu tenho uma notícia para te dar. O que você gosta vai fazer parte da sua vida. Exemplo, eu gosto de chocolate. Se você gosta de chocolate, você já tentou eliminar o chocolate da sua vida para emagrecer ou para ser mais saudável? Funcionou? Provavelmente não. Então hoje você continua comendo chocolate, só que agora você come chocolate de uma maneira desestruturada, de uma maneira disfuncional. Então talvez o que você precise entender que você já tem essa permissão, esse alimento vai fazer parte da sua vida, só que cabe a você decidir de que forma que você quer que ele faça parte da sua vida. Você quer que ele faça parte com exageros e culpa, ou com liberdade e responsabilidade dentro de um contexto de uma alimentação saudável? Faz sentido? Né? Eu acho que a ideia dessa aula de hoje, desses 10 minutinhos, é para você refletir um pouquinho. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, pode chamar a gente. Espero que tenha te ajudado, porque, assim, uma coisa a permissão, quando ela é bem trabalhada, ela faz milagres. É realmente impressionante a mudança que as pessoas têm quando elas começam a trabalhar a permissão de uma forma responsável, madura e que realmente pode modificar a vida da pessoa, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo encontro NPC 10 minutos.